Voltando com o nosso frente a frente de hoje, nós estamos conversando com o Claudinho da Prefeitura, ex-vereador, e que se notabilizou na gestão passada como vereador, combatendo o ex-prefeito Tadeu Leite. E ele estava tão certo que Tadeu nem se recandidatou à reeleição. Ô Claudinho, você acredita que se você fosse vereador hoje, você seria situação ou oposição ao prefeito Rui Muniz? Não tenho dúvida que seria oposição. Pela forma que o Rui faz o governo dele. Você trabalhou, pelo que você disse no bloco passado, o quê? 6 meses na prefeitura com o Rui prefeito. Isso. Então você deu para sentir. Deu para sentir, a gente viu a forma dele governar, né? Um governo assim, primeiro ele está muito mal assessorado. Né? Então assim, vou pontuar algumas coisas. Na educação, por exemplo. Ele faz uma propaganda enorme, né, que está repetindo, inclusive, o que o Tadeu fazia, gastando em publicidade desnecessária, é uma coisa que eu sempre critiquei, essa questão de você querer iludir o eleitorado, né? Igual, por exemplo, agora, na área de educação, ele implementou 220 dias letivos. Na verdade, uma enganação isso. Isso só sobrecarrega o professor, que já vem estressado, aí você pega um professor que tem lá nas séries iniciais de alfabetização, tem 30 e poucos alunos. Esses alunos que vêm de cada um de famílias, né, assim, já, inclusive de uma região periférica, né, assim, problemas familiares. Aí você põe esses alunos todos numa sala só, o professor fazer o trabalho dele, né, o que se passa na cabeça desse professor, né? Então, assim, o professor se estressa, o professor adoece. Então, pegou os finais de semana, isso aí são estudos que falam isso, que você não pode sobrecarregar o trabalhador, não. Então, pega o professor, dobra a carga horária dele, põe ele para trabalhar praticamente os sábados todos do ano, e na prática, esses alunos nem vão aos sábados. Na verdade, é só uma enganação e para sobrecarregar o professor. E ele é irredutível com isso. Na prática, se você pegar e fazer uma entrevista com todos os professores, inclusive a parte que dá assessoria a ele lá, já recomendou ele, prefeito, isso não funciona. Na prática, isso não vai aumentar o IDEB. Não é isso que vai. Só que ele é irredutível com isso. Isso é arrogância. É uma forma do governo arrogante. E nessa área de saúde, essa briga dele? Pois é, fez essa questão com os hospitais. Primeiro, o que acontece? Você acha que ele estava errado ou tinha razão? Totalmente errado, porque não é dessa forma. O grande problema que eu vejo hoje, na questão da saúde, que aí é já um contexto geral, que a saúde pública ela é privada. Por mais que 90% dela, aqui por exemplo, é só o hospital HU que é totalmente público, que a gestão dele é por indicação, né, pública, é o governo do estado, no caso, que as outras o quê? A Santa Casa, os outros hospitais, as fundações, são geridas por privado. Então, assim, é uma crítica que eu faço, né? Então, assim, é muito difícil, porque aí vem os interesses, né? Isso aí é uma crítica que eu faço, que a educação, por que a educação, por mais capenga, ela funciona por causa disso? 90% dela ela é pública, né? O que é privado, né, os interesses dele já é capital, é vender a educação, né? Então eu acredito na educação pública, tanto que eu vejo que tem que ser feito hospitais públicos, certo? Então, na sua opinião, o SUS, na verdade, ele é mais privado do que público? Com certeza, porque na prática, quem faz a gestão dele na prática a direção dele é privada. É privada, certo? Então, o governo só paga, Só né? paga. Então, o que é de recurso público que entra é enorme. Só que é feita a gestão pela área privada. Então, mas o Rui não estaria brigando, né? Exatamente não seria por causa disso, não? A questão que eu vejo do Rui, ele tem os interesses deles, né? E isso você tem que saber, né? Porque, igual, por exemplo, quando eu fui vereador, eu tinha o interesse de defender a população, certo? Eu sou servidor público, né? Então, eu não tenho negócio. Você me perguntar, Claudinho, você sobrevive de quê? Do meu salário da Prefeitura de Montes Claros. Então, não tem negócio. Então, com isso eu quero participar, né, do sistema político para a gente fazer um trabalho social voltado mesmo, né? Então, você vê, Rui, por exemplo, ele tem o interesse dele comercial, né? Ele fala que é educador, mas, na verdade, se eu pegar minha professora que eu tive lá
ela é vocação para ser professora. Ela tem orgulho de ver uma criança que ela educou, que ela alfabetizou, ela se tornar uma pessoa de bem. Já eu vejo na visão de Rui, não, ele está na educação, mas a questão dele é comércio. Ele ganhou dinheiro com isso. Ele não está como educador, está como comerciante. Como comerciante. É por isso que eu vejo isso na questão da educação. Ele não está pensando. Ele mesmo, essa questão do tempo integral na escola, é uma maior enganação. Se você chega nas escolas que ele fala que está tempo integral, é uma loucura. É os alunos na quadra que no contraturno, elas estão atrapalhando os alunos que estão no turno normal, que devia estar estudando. Que me parece que o sistema é o seguinte, quem estuda à tarde, ele entra em torno de 9 horas, certo? 9 horas, ele fica ali essas 3 horas até iniciar para começar a estudar a 1 hora da tarde. Então você pega já o aluno cansado, já é estressado, ele atrapalhando. Aí o que acontece? Esse que estuda à tarde. E o que vai de manhã, que entra de manhã no colégio, ele fica até às 4, mais ou menos. Ele tem o período que ele fica até mais ou menos às 4 horas. Mas não fica estudando esse período todo, não? Não, aí eles vão fazer recreio, vão fazer área de judô, fazer as atividades esportivas, mas isso não tem espaço dentro das unidades de ensino para isso. Hoje, em Montes Claros, somente em 2 unidades de ensino que poderia ter um tempo integral. São os 2 CAICs, porque lá tem estrutura toda. No mais, é uma loucura. Se você fazer entrevistar uma pessoa lá, uma servente lá, o pessoal que está nas escolas, é um estresse danado. Então, na verdade, isso não vai render aprendizado para o aluno. Na prática, não funciona, porque não tem uma estrutura para isso. Então, Claudinho, eu não vi até agora nenhum vereador criticando isso. O grande problema... Será que os vereadores não estão a par disso? Eu falo o seguinte, quando eu... Isso é missão do vereador. Com certeza. É por isso que eu falo, eu nunca fiz crítica por crítica. Teve uma pessoa que perguntou para mim, Cláudio, quando você foi vereador, quantos processos que o gestor colocou em você? Eu falei, nenhum. Porque eu tinha a preocupação de ir a fundo, fiscalizar. Eu não fazia oposição por oposição, não, por demagogia, não. Eu nunca cheguei lá para xingar a figura do prefeito. Nunca dependi dele, não tem nada contra ele, contra a pessoa. Agora, como gestor, gestor dos recursos públicos, dos impostos que a gente paga, que é um absurdo. Você paga todo ano, você paga IPVA. O município recebe 50% desses valores. É muito dinheiro, Jorge. Só que o dinheiro, por que eu criticava? Porque esse dinheiro é o que pagava o cabo eleitoral dele para pedir voto para o filho dele. Então, assim, você acha, eu como cidadão, eu não podia. Então, eu sempre tive a preocupação de chegar, qualquer denúncia que eu fazia, era através de investigação, eu ficava. Pode perguntar o presidente da Câmara, os servidores da Câmara, do arquivo da Câmara, eu passava a semana dentro do arquivo da Câmara, olhando as contas. Eu fazia isso e faço. Então, assim, aí eu não posso dizer... Você não denunciava sem prova? Não, sem prova jamais. Porque não era o meu objetivo fazer denúncia infundada. Eu acho que a função do vereador é mais ou menos parecida com a da imprensa. Eu, por exemplo, eu acho que a imprensa tem que ser crítica, mas não se criticar a pessoa, criticar o administrador. Com certeza. Eu sempre critiquei o administrador. Eu não critiquei Rui, Tadeu, Jair, eu critico o prefeito. E se o prefeito for bom, logicamente não vai merecer crítica. E o vereador tem que fiscalizar, pô. Claro, com certeza. E é aí que eu tinha minha liberdade. Quando eu entrei lá, nas primeiras reuniões, até fui... Então você acha que hoje você seria um crítico de Rui se você fosse vereador? Com certeza. E como cidadão eu sou um crítico dele. Então o que acontece? Quando eu assumi a Câmara lá, vereador, o pessoal falava assim, aqui para ser reeleito tem que apoiar o prefeito, tem que ser de bancada do prefeito. Eu falei. Em várias reuniões eu falei, eu tenho prazo de validade, eu já entrei com prazo de validade vencido, porque eu não vou fazer isso não, eu vou desempenhar o meu papel de vereador. E não preocupava, Jorge, com reeleição, não preocupava com reeleição. Eu acho que o político ele tem que ser isso, ele tem que honrar o compromisso que o eleitorado deu para ele lá. Agora, se ele vai ser eleito, não é possível, vai ser o desempenho dele, o trabalho dele.
não através de conchavo, né? De indicação de cargo. Né? De Mas a política, na verdade, brasileira é assim. Um exemplo a nível nacional. O PT sempre foi um partido de esquerda. E se elegeu como um partido de esquerda, defendendo causas sociais de esquerda. Não é? Com certeza. Quais são os partidos que apoiam o PT hoje? PMDB. Os partidos todos de direita. Todos de direita. Ao contrário, os partidos de esquerda se afastaram. O PSB se afastou, o PPS, que é de esquerda, se afastou. Um partido de esquerda hoje que apoia o PT é o PCdoB. Correto. O resto são todos partidos de direita e de centro. Quer dizer, onde é que está a ideologia? De um lado e do outro. Então, na política brasileira parece que não existe ideologia, viu, Claudinho? Infelizmente. Mas a gente tem que ser diferente, né, Jorge? Para você, assim, por mais que... eu acho até que tem que ser mesmo. Por mais que você tenha uma deliberação da... Vou te dar um exemplo aqui. Quando nós terminamos o primeiro turno aqui de Montes Claros, o partido recomendou, nós tivemos uma reunião, eu tive uma reunião em Belo Horizonte, onde o partido pedia para mim apoiar Rui. Inclusive, oferecia cargo para mim no Estado, inclusive. Eu não aceitei. Eu não aceitei. O PPS, eu sinto essa liberdade de estar nele por causa disso. Na verdade, a direção falou, nós estamos aqui recomendando. Mas se não aceitou, não teve nenhuma retaliação. Nenhuma retaliação. Pelo contrário, isso me fortaleceu dentro do próprio partido, que o partido me deu a coordenação regional do PPS. Eu sou o coordenador regional do norte de Minas. E nem por isso. E contrariei um interesse do partido. Por quê? Porque como ele faz parte da base do governo do Estado, não era interessante o partido ter um candidato do PT. Eles já estavam pensando nas eleições de 2014, desse ano. Porque se fortalecesse naquele momento o candidato do PT, estaria fortalecendo Dilma aqui, que Montes Claros é uma cidade de interesse, né, que ele, tanto a questão de uma eleição estadual, como ela nacional, ela influencia. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial e voltamos dentro de alguns minutos para concluir a nossa entrevista com o ex-vereador Claudinho da Prefeitura. Guarde mais um instantinho.